Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última live da jornada rumo ao seu intercâmbio. Esse é um projeto que a gente está construindo, eu e a Aninha, já há 2 meses, numa série de lives, contando um pouco sobre essa trajetória, né, do estudante nesse processo de intercâmbio. Então, hoje é a nossa última live. Eu vou aqui já chamar a Aninha para participar com a gente. Quem for entrando aí já conta pra gente se vocês estão aqui no Brasil, se vocês já estão morando fora, se vocês estão programando intercâmbio. Conta aí pra gente ir trocando nesse bate-papo. Olá! Oi! E aí, como você tá? Eu tô ótima, e você? Tô bem também. Estamos aí rumo à última live do nosso projeto. Estamos finalmente no intercâmbio agora. Que delícia, né? Passamos por todas as etapas de indecisão, de dúvidas, de planejamento, de pesquisa, de preparação e, ufa, chegamos. É real, tá acontecendo. Exatamente. Então, justamente esse vai ser o nosso tema da nossa live hoje, né, Aninha? Sobre os desafios a respeito dessa vida no exterior, né? O que nos espera quando a gente muda para um novo país, muda para uma nova cultura, para estudar nesse novo contexto, né? Se você quiser começar se apresentando aqui para quem ainda não te conhece, fique muito à vontade. Isso aí. Muito prazer, pessoal. Eu sou Ana Clara. Eu sou blogueira do Diário da Aninha Carvalho. Eu fui fazer intercâmbio para Vancouver e quando eu voltei eu não conseguia mais falar de outra coisa, né? Eu já tinha o blog há muito tempo, desde antes de completar 15 anos, e eu resolvi compartilhar a minha jornada no intercâmbio porque, poxa, eu senti que muita coisa que eu queria saber eu não encontrava de conteúdo na internet, e eu resolvi criar esse conteúdo que eu não encontrava, por isso que estou aqui criando conteúdo sobre intercâmbio. E o mais legal foi que eu vi essa oportunidade de conseguir ajudar outras pessoas que também queriam fazer intercâmbio para o mesmo destino que o meu, que era Vancouver, no Canadá. Uhum. Então foi muito incrível ter conexão com essas pessoas. E o mais legal é que mesmo depois de agora falar de mais intercâmbios e tudo mais, muita gente ainda me procura por causa do Canadá. Então eu acho essa conexão assim fantástica. E hoje a gente está aqui junto, a gente se encontrou nessa internet da vida aí. E acabou que os nossos assuntos se conectam muito, porque essa preparação emocional para o intercâmbio é fundamental. A gente se preocupa com tudo, com fazer, tirar o passaporte, visto, escolher a acomodação ideal, fica ali pensando qual que é a acomodação, mas se esquece de preparar ali a questão emocional para o intercâmbio. Então, a gente está aqui nesse momento, né, nesse quinto momento da jornada, que é quando você realmente já está no intercâmbio, está vivendo em um outro país. Mas e aí? Bateu aquela saudade de casa, bateu aquela, né, vários sentimentos que podem acontecer ali, e a gente vai conversar sobre cada um deles hoje aqui com vocês. Show de bola, isso mesmo, Aninha. E para começar, eu acho que a gente já pode, né? Que aqui a gente não tem enrolação, né, Aninha? A gente já vai direto ao ponto aqui. Acho que a gente já pode começar a falar justamente sobre esse que você trouxe, que é a saudade, né? Então a gente vai falar, a ideia é a gente trazer aqui alguns dos desafios que a gente enfrenta e pensar, né, em alternativas aí para lidar com eles. E acho que um deles, que é muito presente, né, Aninha, é a saudade. Eu costumo dizer que quando a gente compra a passagem aérea para embarcar para o intercâmbio, praticamente a saudade ela já vem carimbada no nosso cartão de embarque. Não tem jeito. Claro que algumas pessoas vão sentir isso de maneira muito mais intensa, outras pessoas de maneira mais suave, algumas pessoas vão sentir mais falta de outras pessoas, né, da família, de amigos, da convivência, outras pessoas vão sentir falta da comida, outras pessoas, enfim, a saudade ela pode vir aí de diversas maneiras, mas ela vai existir, mais cedo ou mais tarde, ou até mesmo, né, agora que a gente está se aproximando do Natal, da época de fim de ano, né, para quem está fora nesse momento, é um momento muito significativo também, que vem muitas lembranças na nossa mente e a saudade está lá, não é mesmo, Aninha? Com certeza. Faz toda a diferença a gente pensar até nesses momentos, assim. Porque, imagina, eu fui fazer intercâmbio em dezembro. Dezembro é o momento que você mais reúne a família, né? Que a gente tem essas tradições aqui, do Natal, da ceia e tudo mais. E eu não tive isso, né? Porque eu tava longe da minha família. Eu passei meu aniversário longe da minha família. Então, até na hora de escolher a data que você vai fazer intercâmbio, você tem que pensar nisso também. Será que eu quero estar longe da minha família nesse momento? Será que qual é a melhor época, assim, né? Quando você ainda tá meio flexível com isso, é bom você pensar e já ir analisando.
Mas vamos supor que você analisou, resolveu ir mesmo assim e sentiu aquele baque, né? Quando você chegou lá e, poxa, não tô com a minha família. O Natal não vai ser a mesma coisa, por exemplo. É complicado. Exatamente. E aí acho que dá pra gente pensar várias formas interessantes de lidar com essa saudade, porque afinal de contas ela vai fazer parte desse momento, né? Então acho que a primeira coisa assim pra gente pensar, né, que eu acho que pode ser muito interessante é não ver ela como um vilão. Né? A gente tende a ficar, ai, mas a saudade, ai, mas a minha família, ai, mas eu estaria junto com os meus pais, com meus amigos, com meu namorado, com meu cachorro, papagaio, né, com o que quer que seja nesse momento, aí a gente acaba colocando realmente, tipo, a saudade e o intercâmbio como coisas, né, distintas, e a saudade é o vilão do seu intercâmbio, e você fica a todo momento ali nutrindo aquela saudade, né? Então, acho que entender que é uma fase, né? Muitas vezes, né, para o público que a gente está falando aqui, as pessoas vão às vezes para 1 mês, 2 meses, 6 meses, um ano, mas é uma fase, é temporário, né? E vai passar. E a questão da saudade, ela vem muito forte para nos lembrar de momentos que já passaram, que estão lá no passado. Né? E às vezes ela não impede, quando a gente fica muito preso à saudade, de viver o hoje. Né? Então a gente fica a todo momento querendo matar a saudade, ligando para as pessoas, fazendo conexões com as pessoas, que é super saudável e nos ajuda realmente a matar um pouco dessa saudade, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para não deixar ela ser a grande vilã mesmo do intercâmbio, tomar um espaço maior do que ela realmente deve ocupar ali, né? Como é que foi para você aí? Eu comecei a lidar ali com a saudade, né? Então, ligava para os meus pais, conversava um pouco, né? Não deixava aquilo consumir. Eu lembrava muito do porquê que eu estava ali. Poxa, eu não vim aqui para me, né, me crucificar, né? Porque eu estou longe das pessoas. Não, eu vim aqui para viver uma experiência. Então, eu tentava sempre colocar o pé no chão. Olha, pera, você está aqui para viver isso daqui. Então, depois você vai ter um momento de estar com a sua família. Mas agora vamos viver o hoje, o que está acontecendo agora. Acho que isso me ajudou bastante. E faz todo sentido realmente tentar trazer isso para o presente, né? E um outro ponto também que pode ajudar é ver a saudade não como algo ruim, né? Porque às vezes a gente tende a ter essa sensação de que a saudade é algo ruim, mas a gente pode pensar também na saudade como algo bom, porque a gente não tem saudade do nosso chefe chato, a gente não tem saudade de fazer coisas que a gente não gosta, né? A gente tem saudade de pessoas que são importantes, de momentos alegres, né? Felizes que a gente viveu. Então é algo importante na nossa vida, né? Significa que a gente está construindo uma vida que vale a pena de ser vivida, né? Então, pensar nisso, né? Pensar, olhar para a saudade como algo positivo. Falar, poxa, que bom que eu tenho essas pessoas, que bom que eu vivi esses momentos, que bom, né, que eu tenho essa rede lá no Brasil, ou as comidas que eu gosto no Brasil, ou o que quer que seja, né, que você sente saudade. Então, acho que isso também ajuda, né, para lidar com a saudade. Verdade, né? Você não sente saudade do que é ruim. Você sente saudade do que é bom, né? Que faz falta pra você ali. Mas é isso, é se abrir pra essa experiência mesmo, faz toda a diferença. Lembrar da Uhum. saudade, eu acho que vai ser inevitável, né? Tipo, não tem como, não, agora eu vou parar, né? Vou desligar aqui a chavinha da saudade. Não, não tem como. A gente tem que realmente sentir, entender por que que você tá sentindo e viver, passar por aquilo de alguma forma. Exatamente. É bem isso que você falou. Não é a gente deixar de sentir, porque a gente vai sentir, né? A questão é o que a gente vai fazer com ela. Se a gente vai se apegar a ela e ficar lá lamentando ela e as pessoas e o que você está deixando de viver, ou se a gente vai pegar ela e falar, não, realmente ela existe, realmente essas pessoas são importantes para mim, e o que eu vou fazer então nesse momento presente, até para fazer com que eu sinta saudade disso no futuro, né? Parece doido pensar nisso, né? Mas a gente vai construir memórias e construir momentos ali, né? De estar ali com novos amigos, de estar ali com a host family, com as pessoas com que você mora, às vezes está dividindo apartamento com outros estudantes, enfim, para ter momentos de você se alegrar e no futuro você sentir também saudades disso, né? Faz todo sentido, é verdade. Acho que um outro sentimento que eu vejo muito assim, né, nessa questão das emoções, dos desafios, é muito a questão da solidão, que as pessoas, né, às vezes se sentem sozinhas durante o intercâmbio. Por mais que às vezes você tenha algum colega, por mais que às vezes você tenha ali um círculo de amizade, né, é diferente do que da sua vida que você construiu no Brasil, né, de todos os vínculos que você teve aqui, das relações que você
conhece já, e desde as coisas mais simples, eu acho até, né? Você está conversando de repente com uma pessoa local, com outro estudante internacional, e cita, sei lá, uma coisa do Brasil, tipo um cantor, um tipo de filme, um seriado, uma novela, aquilo não vai fazer sentido para a pessoa, né? Você pode até explicar o que, que é para a pessoa, mas a pessoa vai falar, ah, tá, né, legal, né? Mas não tem aquele mesmo sentido para você. Então, acho que isso às vezes acaba sendo uma experiência muito solitária, né? Você foi para o intercâmbio acompanhada, não sei se você teve, né, essa experiência de viver isso, mas eu vejo que esse é um sentimento também muito presente, né, nos estudantes. Exatamente, eu não tive isso, né? Porque eu não tava tão sozinha assim, porque eu fui com meu namorado, hoje meu marido. Mas eu acredito que essa Uhum. questão de você encontrar alguém e, por exemplo, comentar de algo e a pessoa não ter, sabe, conhecimento, não entender o que é aquilo, eu acho que pode ser até uma oportunidade de você ter mais, sabe, o que mostrar pra ela. Não, vamos lá, eu vou te mostrar, olha que legal, sabe, explicar as Uhum. coisas, porque essa diferença cultural também é muito legal. A outra pessoa com certeza também vai estar curiosa para saber o que você faz no Brasil, né? E você também vai estar curioso para saber o que ela faz no país dela. Então, acho que essa diferença Uhum. você pode usar a seu favor, né? Para iniciar uma conversa, alguma coisa assim, né? E quem sabe estreitar laços ali de amizades durante o intercâmbio. Porque a solidão, eu acredito que ela vai muito quando a pessoa realmente está sozinha, às vezes pega uma acomodação em que ela às vezes também está sozinha ali, um quarto só dela, aí ou pega uma residência estudantil, que ela divide o quarto, mas talvez não tenha gostado muito da pessoa que está ali no quarto com ela, vai passear, não sabe quem que chama para ir passear. Então, eu acredito que uma coisa que você pode fazer para distanciar um pouco dessa solidão é tentar fazer mais coisas em grupo com a escola que você foi, por exemplo, no intercâmbio de Uhum. idiomas, né? Que aí você vai conhecendo mais pessoas e vai se envolvendo mais, vai deixando essa solidão, assim, esse sentimento que é difícil não sentir, né? Mas Uhum. que você pode tentar dosar ele ali, não sei, de alguma forma. Uhum. Sim, não, esse ponto que você trouxe é super importante, né? De buscar mesmo essas facilidades, lugares que você pode conectar com as pessoas com mais facilidade. Então, por exemplo, quem vai fazer curso de idioma, é isso mesmo que você falou. Normalmente as escolas fazem vários tipos de programação para os estudantes, né? Sejam viagens, passeio em museu, visita a algum lugar, visita no parque, né? Sempre tem atividades, essa é uma ótima forma de conhecer mais pessoas. Ou para quem está indo para uma universidade, a universidade também tem centros dos estudantes internacionais, que tem muitos eventos, ou enfim, vários contextos, né? Isso é possível de ser aplicado. Então, acho que é uma ótima forma assim de lidar com isso. E também uma outra coisa que a gente vê muito, né, Aninha, é essa questão do processo de adaptação. Né? Porque às vezes a gente fala, adaptação, parece que você vai chegar lá e amanhã você está adaptado, né? E na verdade, e na verdade é um processo, né? São fases. A gente vive dias, a gente vive fases, a gente vive momentos, né? E quando a gente fala em adaptação, às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas se perguntam, tá, mas adaptação a quê, né? A que eu tenho que me adaptar? O que vai ser tão diferente assim que vai me impactar? Né? E aí acho que tem muitas coisas que a gente poderia falar, né? Acho que uma delas é justamente o idioma, né? A gente já comentou um pouco aqui nas lives anteriores a respeito do idioma, mas acho que a gente pode pensar hoje aqui no idioma como um fator de adaptação mesmo, né? Como o idioma, ele às vezes limita as nossas interações, limita, né, quando a gente não consegue falar, de a gente fazer amizades, de a gente entender o que está acontecendo no ambiente, né? Então, acho que o idioma é um aspecto bem importante aí, né, na adaptação. Exatamente. Principalmente quando você chega ali na casa de família, né? Você tá ali sozinho, a mãe ou o pai tá lá te explicando, sei lá, as regras da casa, tudo, e eu sei lá, assim, é, precisando de uma legenda aqui, não tá rolando. E aí você fica assim, Uhum. sem saber o que fazer, você não consegue, você pede, às vezes, fala um pouco mais devagar, coisas do tipo, mas no início, real e oficial, você vai ficar ainda um pouco meio que não sei o que responder, às vezes você vai pegar uma frasinha, igual eu peguei uma mania de falar yeah pra tudo. Yeah, yeah, só concordava, entendeu? O não saía de vez em quando, mas era só yeah, yeah. E eu fiquei, tipo assim, uma semana inteira ou mais falando isso, sabe? E porque às Uhum. vezes eu não conseguia entender, mas eu não conseguia formar uma frase assim para responder logo de cara, e eu precisava ter Exato. essa resposta, né? Esse retorno rápido, dependendo da pergunta, e aí era só isso que eu conseguia falar. E eu fiquei assim.
isso é ruim porque, poxa, você tá lá para meio que aprender o idioma, né? E quando você fica travado assim, às vezes pode ser até insegurança, né? Não sei o que eles vão pensar de mim por eu não estar conseguindo Exato. falar. Então você se trava, né? Fala ali uma palavra só que você já tem certeza, que nem é uma palavra tão legal, mas que você tem certeza que as pessoas vão entender. Mas isso é uma coisa que até você precisa trabalhar muitas vezes antes de ir também para o intercâmbio, né? Uhum, Essa questão da timidez, eu ficando rouca. uhum, Essa questão da timidez é algo que a gente precisa trabalhar muito antes de ir. Porque, poxa, você vai ter que se comunicar com as pessoas. Se você for muito tímido, tiver muita essa questão de, será que. Não sei se eu tô falando certo, não sei se eles vão me entender. Aí você se trava, você não vai desenvolver. Você tá ali realmente para errar. E é isso uhum, mesmo, sabe? A pessoa que tá ali te recebendo na Host Family, ou na acomodação que você tiver, ela sabe que você tá ali para estudar, para aprender o idioma. Se você não tava nem ali, né, uhum. estudando, né, principalmente intercâmbio de idiomas, a pessoa sabe que você tá aprendendo. Então eles já, né, eles não fala de tal jeito, às vezes ele pode até te ajudar nisso também. Então é ter mais serenidade na hora assim de se testar, se desafiar a falar alguma coisa. Uhum, com certeza. Esse aspecto da timidez, né, é bem importante, né? O quanto a gente precisa ser um pouco cara de pau, né? Tá disposto a falar errado mesmo, ir contra, né, essas limitações que a gente fica pensando, né? Do que a pessoa vai pensar se eu falar errado. Ah, se eu falar errado, eles vão rir de mim. Ah, vai acontecer um monte de coisa, né? E fica muito na nossa cabeça. Ou às vezes tem essa questão que você falou mesmo, né? Tem os dois aspectos, né? Pode ser uma questão de timidez, ou pode ser realmente, às vezes, não tem vocabulário, conhecimento para formar uma frase, né? Para conseguir realmente conversar. Então é importante entender, né, o que está te limitando de se comunicar com as pessoas para conseguir lidar isso da melhor forma possível. Se é uma questão mais de timidez, se é uma questão de falta de conhecimento mesmo do idioma, né? Porque ele é realmente uma parte muito importante, né, nessa socialização. Acho que uma outra coisa que interfere muito é alguém comentou aqui, eu acho que essa insegurança, timidez é o que mais atrapalha no processo de aprendizagem. Exatamente. É realmente um aspecto que impacta muito, né? E às vezes trava as pessoas, né? Realmente algumas pessoas não conseguem desenvolver por essa insegurança, por esses pensamentos do que o outro vai pensar, do que como é que eu vou me expor em público, como é que, né, em público assim com outras pessoas, como é que isso vai ser para mim, né? Então, realmente. Mas a gente tem que ter em mente, aqui a complementação do comentário, mas a gente tem que ter em mente que por mais que você esteja falando errado, ainda assim você está possibilitando a conversa. Exatamente. E ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasceu fluente num determinado idioma. A gente só vai aprender quando a gente se colocar em prática, né? E a gente vai aprender assim mesmo, errando, e as pessoas às vezes não entendendo o que a gente está falando, fazendo aquela cara de não entendi muito bem, né? E aí às vezes você fica, né, um pouco meio constrangido, mas aí você já conserta, e é assim que a gente aprende, né? Ninguém aprende só na parte teórica, a gente tem que ir para a prática realmente para conseguir desenvolver, não tem como, né? Tem que ter o conhecimento teórico para nos ajudar, mas ele só vai ser aperfeiçoado na prática mesmo. Exatamente. E quando você está em sala de aula, o mais impressionante é, assim, eu tive essa percepção por causa do Daniel, né, meu marido, porque ele tem um nível de inglês muito elevado, né, mas vamos pensar assim, o meu tava no basicão, ele já tava indo lá só para confirmar que o inglês dele tava bom, nesse nível. Uhum. Aí eu cheguei lá e quando eu tava em sala de aula, eu conseguia conversar com as pessoas da minha sala e eles ficavam lá até entender o que eu tava falando, até, sei lá, eu falava alguma coisa errada, né? E eles, não, pera, mas não, vamos, me explica melhor. E eles ficavam lá tentando gerar essa comunicação. Com o Dani, às vezes eu Uhum. falava uma frase e ele falava assim, não é assim que fala, não. E já parava a conversa. Aí eu, beleza, então. Então, até essa questão de você estar na sala de aula e as pessoas ali estarem no mesmo nível que você, isso ajuda, porque, poxa, elas estão aprendendo, elas estão ali no mesmo nível, elas estão. Então, isso deixa você mais tranquilo, sabe? Poxa, não, a gente está aqui Uhum. aprendendo, tá no mesmo. Não tem problema errar, sabe? Aí você já fica mais leve, mais solto para isso. Uhum, com certeza. E acho que um outro ponto que impacta bastante assim na adaptação pode ser o clima, né? Porque muitas vezes as pessoas vão para países
europeus, ou Canadá, Estados Unidos, que tem um clima muito diferente, né? E como isso, às vezes a gente acha que não, mas o quanto isso impacta na nossa adaptação, né? Por às vezes não saber como lidar com aquilo, seja pela questão realmente da temperatura, ou seja por uma questão de inverno, de dias mais curtos, de menos tempo de sol, né? O quanto isso realmente afeta o nosso humor e às vezes a gente não se dá conta de que isso vai ser um desafio também, né? Você foi para lá no inverno, né, Aninha? Fui, exatamente. Me falaram, olha, se você for lá no verão, em Vancouver, no verão é outro lugar, viu? Porque falam que o humor das pessoas da cidade muda, tudo muda, a paisagem muda, né? Então, eu acredito que se você... Novembro aqui tá tenso, a Carol falou. Pois é, porque imagina, eu fiquei o inverno inteiro, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e voltei no início de março. Eu peguei todo o inverno. Então, eu peguei os dias mais curtos. Então, dava ali o pôr do sol umas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, gente. 4 horas da tarde, o dia tá começando, né? Mas aí o dia tava terminando 4 horas da tarde. E aí os shoppings, essas coisas não funcionavam muito à noite. Eu não sou muito de barzinho, essas coisas assim. Então, poxa, não tinha muita coisa o que fazer na cidade. E já fica com aquele climinha, porque Vancouver chove o tempo inteiro, né? Aquela chuvinha chata. Não é a chuva aqui que a gente tem no Brasil que destrói tudo, né? Não, é uma chuvinha mais chata. Então, é o dia inteiro aquela chuvinha. Sabe quando chove, tá ali um dia de sol aqui no Brasil, aí no outro dia chove, que você fala assim, cobertor e Netflix. Pois é, era todos os dias do meu intercâmbio, cobertor e Netflix. Esse sentimento, entendeu? Como que levanta pra ir pra escola? Então, tipo, até isso você tem que pensar. Porque tá ali, o cobertor tá quentinho, mas eu tenho que ir pra aula. Tá num clima que você não tá acostumado. Poxa, olha lá fora, tá nevando. Tipo, o que eu faço quando tá nevando? Sabe, é outra situação que você vai viver, é outro momento. E você sai pra fora... Você olha as pessoas super acostumadas com o frio. Eu vi umas meninas usando tipo, uma calça que mostrava um pouco a perna. Eu falei assim, não, eu consigo. Vou sair mostrando um pouquinho da minha perna hoje. Cheguei em frente à casa e falei assim, rapidinho, vou ter que voltar. Tá ventando aqui, vou voltar para colocar mais uma calça. Porque não dá, tipo assim, eu não tô acostumada. Então, foi um momento de meio que adaptação de tudo, né? Porque eu tinha que conviver com aquele momento de chuva todos os dias. E eu não poderia pensar igual eu penso no Brasil, tipo Netflix e cama e cobertor. Não dava, porque senão eu não ia viver meu intercâmbio. Mas eu tinha que pensar de uma forma positiva também. Poxa, tá nevando, é uma coisa diferente, né? Que incrível, vou aproveitar isso aqui. Então, é isso. Não sei explicar direito, mas são todas as emoções juntas, sabe? É loucura. Intercâmbio no inverno é isso, gente. Acho que você falou duas coisas que são bem interessantes, né? Primeiro, essa questão de todas as emoções juntas, né? E a sensação que a gente tem é justamente essa, que é um turbilhão de emoções, que é uma montanha-russa, né? Às vezes a gente fala emocional, porque às vezes você tá muito feliz, você tá muito animado, que legal que eu tô aqui, meu Deus, esse país é incrível, as coisas funcionam, é lindo, né? E tudo mais. Daqui a pouco você tá, gente, que frio né, não quero estar aqui, que saco, né? Onde já se viu, onde que eu pensei que estava na cabeça de vir fazer um intercâmbio no inverno, enfrentar neve, isso é bonito na foto, mas a realidade, né, é outra. Eu não consigo, às vezes, fazer amigos, ou eu tô perdendo o Natal longe da minha família, então a gente fica, né, nesses altos e baixos, e nesse turbilhão de emoções mesmo, que cada dia parece que a gente é invadido, né? Isso faz parte de um processo de adaptação, né? Num dado momento, essas coisas se acalmam um pouco, essas instabilidades começam a ser mais amenas, né? Não tem tanto aqueles picos tão marcantes, mas é um processo, né? A gente precisa entender que é natural isso, que a gente vai passar por isso, né? Entender que qualquer estudante passa por isso, igual eu comentei no início, com intensidade mais forte ou de uma maneira mais tranquila, mas que passa mesmo por isso, né? E outra coisa que você trouxe também que eu acho bem importante de comentar é a respeito do inverno, dos dias, né, menores, com menos tempo de sol, e o quanto isso realmente muda o nosso humor, né? Igual você falou, dá vontade de ficar em casa, mais quietinho, às vezes não tem tanto ânimo para sair, para fazer atividades externas, para ir num parque, para fazer exercício físico, então, e uma caminhada, a vontade é zero, né? E o quanto isso é importante para a nossa saúde afeta mesmo, né, as nossas emoções, o nosso humor. Porque, igual eu sempre falo, a gente não é desconectado, né? O nosso corpo e a nossa mente estão ali juntos. Então, existem até estudos que falam justamente, às vezes, de uma depressão sazonal,
que é justamente por conta desse período, por conta desse inverno, por conta desses dias mais curtos, todo esse contexto, né, nesses países onde o frio é muito intenso, às vezes provoca realmente uma sensação mais intensa nas pessoas, né? Quanto a gente tem que ficar, às vezes, atento para ver se as coisas não estão ali saindo, né, da normalidade. Então, é um ponto que impacta bastante também. Nossa, faz todo sentido. Sem contar que, por exemplo, uma coisa que eu descobri, gente, isso é arriscando. Eu descobri que quando eu tava fazendo, sei lá, correndo no parque, eu conseguia ficar sentada depois, né? Porque o que, tipo, vamos supor, você deu uma volta no parque, seu corpo ficou um pouco mais quente ali. Aí você consegue observar, sei lá, a paisagem melhor, porque você não tá ali congelando, você tá mais plena. Então eu comecei a falar assim, não, vou testar. Aí eu saí algumas vezes, assim, pra realmente sair, dar uma passeada no parque, tudo, movimentar. E depois eu sentava no parque e olhava a vista. Tipo, toda quentinha, não tinha nada me atrapalhando, sabe? Meu corpo já estava anestesiado ali, não estava sentindo frio e dava para aproveitar mais, sabe? Então, até no exercício eu encontrei alguma coisa para realmente me desligar do frio. Então, foi bem legal isso. Que legal, muito bom. Que mais? Eu acho que também tem a questão de alimentação também, né? Que impacta bastante nesse processo de adaptação. Então, a gente está acostumado, aqui no Brasil, claro, cada um tem a sua rotina, né? Mas de uma forma geral, a gente toma um café, a gente come um almoço, onde normalmente a gente come arroz. Muitas pessoas, eu não sou muito fã do feijão, né? Mas muitas pessoas comem feijão também Amo diariamente. Eu sou fã do feijão preto, menina. O normal não sou tão fã, mas enfim. Eu Mas sou assim, fã do roxo também, não é normal, é roxo. Aquelas, né? Pontos importantes da então live. pronto. Feijão roxo. Então as pessoas comem ali arroz e feijão, comem muita carne, né? Bife, a carne moída, e não sei o que e tal. E na janta, às vezes as pessoas comem comida, às vezes as pessoas comem um lanche, enfim. E quando a gente vai para um outro país, normalmente a sequência das refeições não é bem essa e o tipo de alimentação também não é bem isso, né? Então você viveu também numa casa de família, né? Conta um pouco aí como que era a sua alimentação por lá. Exatamente. Eu peguei 3 refeições na casa de família. Então era almoço, café da manhã, lanche e jantar. Nem era almoço. Porque eles não tinham o hábito de fazer um almoço igual a gente faz aqui no Brasil. A gente se preocupa muito com o almoço aqui. Poxa, o nosso almoço é almoçar. A gente precisa fazer essa pausa ali no trabalho para ir almoçar, né, e tudo mais. Lá não era tão comum, então às vezes eles estão no trabalho e começam um lanchinho mesmo e já voltam trabalhar. Então para eles o almoço não é uma refeição tão importante. O jantar já era uma refeição mais robusta. Então eu peguei já sabendo que o almoço ali na época no período do almoço não seria realmente um almoço, né, que eu estaria esperando aqui do Brasil. Eles até colocam um lanche, tá? Para você não ter essa quebra de expectativa. Então, no começo, assim, o que eu mais achei esquisito na alimentação era o arroz. Porque o arroz, aqui a gente faz o arroz muito soltinho. E lá o arroz era grudadinho. E eu perguntava para todos os intercambistas, checando. Eu falei assim, não, o arroz, como que é o arroz na sua casa? Grudadinho. Eu falei assim, meu também. Como que é? Grudadinho. Eu falei assim, gente, o arroz aqui é tudo grudado. Não tem mais jeito, é assim mesmo que está acontecendo. Então, são coisas que a gente teve que se acostumar, né? E, por exemplo, eu fiquei numa casa de filipino-canadenses. Então, eles já tinham ali uns hábitos diferentes de comida que eles faziam. Eu adorava experimentar, mas eles gostavam um pouco de pimenta. Aí tinha que ficar explicando que eu não gostava muito. Aí eles começaram a levar isso, né? Tipo, não, a Ana não come muita pimenta, então vamos diminuir aqui. Não colocar tanto pra ela. Mas é isso. Mas a dificuldade que eu mais tive, assim, foi em relação a... Não sei, eu acho que eu engordei uns 7 quilos no intercâmbio, você acredita? Menina, não, eu fiquei desesperada, porque, tipo assim, você tem que usar 2 calças, né? Aí eu usava a calça que era térmica, né? A segunda pele, colocava uma calça jeans. Só que aí engordei 7 quilos, a calça jeans não tá servindo mais. E eu pensava, poxa, eu vou comprar uma calça aqui no intercâmbio, nem tô entendendo os números aqui direito, vou comprar uma calça que eu não vou usar no Brasil, porque eu espero que eu volte ao normal no Brasil. E aí, tipo... Fiquei assim nessa. Eu chegava na aula, um tanto de blusa, né? Chegava, sentava, já abria ali o meu... Sentava, agora consigo respirar e tudo bem. Porque isso foi uma coisa que, tipo... Eu não imaginava que ia acontecer, mas pelos hábitos que eu tava levando durante o intercâmbio, eu acabei
chegando nesse resultado. Acho que foi tanto fast food que eu fui experimentando todos que tinham pela frente, que aí eu perdi o controle real, assim. Isso pode acontecer no intercâmbio, até por ansiedade, né? Sei lá, alguma coisa assim. Com certeza. Não, e tem vários fatores, né? Realmente, eu também, assim, eu falei que eu acredito, porque eu vivi isso também, né? Meu primeiro intercâmbio na Nova Zelândia, eu passei um ano, mas eu engordei 10 quilos, né? Então, realmente foi, assim, no final do intercâmbio eu tava igual a você, não tinha mais roupa, né? Tinha que sair comprando roupa, aquela loucura toda. Para mim, uma dificuldade muito grande que foi realmente essa questão do almoço, né? De realmente, para mim aqui no Brasil até então, o almoço era a minha principal refeição, né? De realmente, eu fiz na época da escola, né? Esse intercâmbio específico. Então, chegar em casa da escola e bater aquele prato de arroz e, sei lá, estrogonofe, carne, aquela coisa bem, né? Sustância mesmo, né? E lá realmente era um lanchinho, uma saladinha, no máximo um franguinho grelhado com uma salada. E aquilo não me sustentava. Então, eu acabava comendo muita besteira depois, assim, comia um chocolate, comia um sorvete, comia não sei o quê, para dar conta de sustentar, né? Então, realmente, para mim, no começo, assim, foi muito difícil lidar com essa questão do almoço, assim, né? Para não ficar com fome. E aí eu tacava, às vezes, depois eu comecei a ver que eu tava engordando muito, daí eu já ia barrinha de cereal, iogurte, mas mesmo assim foi realmente difícil. Foi realmente difícil e acaba que é uma coisa que a gente tem que adaptar mesmo, né? Algumas coisas a gente consegue ali adaptar, outras a gente vai sentir mais falta, mas, de novo, entender que é algo temporário, né? Que a gente vai voltar em breve para nossa rotina, vamos dizer assim, né? Nossa, e é difícil pegar as refeições assim, porque, tipo assim, você não sabe direito o que que vai chegar pra você comer, né? Tipo, eu ia Uhum. pra aula de manhã, então o almoço eu fazia lá na escola. Eu não ia pra casa almoçar. Então eu levava tipo uma lancheirinha com a comida. Aí Uhum. tinha vez que era tipo uma torta de carne que eles faziam e a gente comia aquele trem dias que eu ficava assim, não é possível, esse trem já deve estar estragado, não tem condição. Esse trem não acaba, não. O que eles estão arrumando? E aí tinha também Nossa, hoje eu tenho saudade, mas eu já não tava aguentando mais comer lá. Que era um bolinho, sei lá, um muffin, não sei, que eles faziam e levava também. Comi muito desse negócio. Então, são coisas que acaba que você vai, poxa, já paguei por aquilo, então vou comer, né? Mas não é o que eu quero comer, né? Tipo, ai, não Uhum. quero comer isso. Aí você acaba Uhum. comendo, ou não, joga comida fora, porque você fica com vergonha de levar a comida de volta para casa, você fica nesse Uhum. impasse, né? E eu não sei você, mas eu morria de fome ao longo do dia, sem ser nesses intervalos. Tipo assim, de Uhum. manhã, aí almoço. Tem que ter alguma coisa para comer aqui de manhã. Então já senti essa falta. Aí depois de tarde, depois do almoço até a noite. Meu Deus, que nunca as horas não passam, não chega o horário da janta. Eu ficava desesperada no quarto, eu ficava assim, Daniel, meu Deus, eu tô com fome, cadê a comida que eu não vi chegar? Uhum. Eu ficava desesperada, era muito engraçado. Aí depois a gente descobria que a Rochimam tinha batido muito fraquinho na porta do quarto e a gente não tinha escutado e a comida tava na mesa há um tempão. Aí eu ficava Nossa. aqui com fome. É difícil, né? Porque, tipo, como que você fala? Então, e aí? Como que tá a janta? Hum. Não É tem como, aí complicado. você fica meio que assim, né? É complicado, é. Mas de alguma forma eu acho que assim, vale. E aí eu cheguei no momento assim, eu também vivi várias situações igual você, assim, de meio que, entre aspas, passar fome. Ninguém vai morrer de fome, né? Mas realmente é o corpo mesmo que está acostumado a comer uma quantidade de comida num determinado horário, né? Então a gente acostuma assim mesmo. Mas teve um momento que eu tive que chegar e falar, porque eu fiquei um ano lá, né? Então eu não ia conseguir viver nessa situação durante um ano. Então eu tive alguns momentos que eu tive que chegar e falar algumas coisas assim, não de maneira ofensiva, né? Mas falar, olha, no Brasil é que eu estava acostumado assim, assim, assado, né? Tal. E aí algumas coisas a gente chegou em acordos. Então acho que é muito, né? No caso de quem vai morar com host family, né? Quem vai morar sozinho ou com colegas não vai ter esse tipo de dificuldade, né? Mas acho que é importante. E acho que um outro ponto também é a questão das diferenças culturais, né, Aninha? Que pode ser aí um desafio realmente no intercâmbio, seja para quem vive com uma família, né, igual a gente está comentando aqui, seja para quem mora com colegas, mas convive, né, com as pessoas da cultura, enfim, acho que tem vários aspectos aí que podem, às vezes, né, impactar mesmo a nossa experiência, né? Teve alguma coisa que para você, vivendo na família, assim, ou no dia a dia foi mais assim, dessa questão de diferença cultural, hábitos?
Nossa, uma coisa que eu lembro de quando eu tava almoçando na escola, que aí tinha, eu não sei de onde, de que país que eles eram, se eram, não sei, chineses, japoneses, não sei, mas que eles levavam umas coisas pra comer no almoço e que eles faziam muito barulho. Era sem noção, tipo assim, de comer de boca aberta, sabe? E eu ficava, Nossa. aí você fica do lado da pessoa, tipo assim, eu não posso falar, porque, tipo, todos comem assim, praticamente. Então, tipo, então, aqui, você podia rapidinho, só comer de boca fechada. Não dá pra você falar isso pra pessoa, né? Tipo, todos Uhum. fazem dessa forma. É tipo, sei lá o que, que eles arrumam. Mas aí era uma coisa que me incomodava muito. Eu ficava tipo, não posso fazer nada. Né? O que eu posso fazer é mudar, ir para o outro cômodo aqui da escola e comer lá. Porque não tem muito o que você fazer, sabe? Essa era a que mais me incomodava, assim. Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, meu Deus. Aconteceu com você É. também. Não, tem muitas situações, né? Uma das clássicas que eu lembro, assim, realmente, para mim foi quando eu morei na Nova Zelândia e a forma como eles lavavam a louça, né? Então, assim, aquilo me chocou durante alguns meses, que era basicamente assim, tinha a máquina de lavar, e em muitos países as pessoas usam muito a máquina de lavar, né? E eles usavam bastante, mas num dado momento, basicamente a forma de lavar a louça era encher a pia, né, com uma água ali meio morna, meio quente, tampar, colocar todas as louças ali e pegar tipo uma, sabe aquelas buchinhas de lavar uma madeira de criança que tem um cabinho assim e a buchinha na ponta? E aí, tipo, colocar um sabão ali naquela água e aí esfregar, passar naquela água de novo e colocar para secar. Não, eu não esqueci de contar a parte que eles enxaguam, porque eles não enxaguam, né? Então fica ali aquele resto de frango com macarrão naquele molho, naquela água que supostamente é quente e aí, né, tira ali um pouco da gordura. E é isso. Então o resultado disso era você pegar e pegar um copo para você tomar uma água e aquele copo embaçado, assim, meio uma coisa meio, né? Então isso para mim era muito difícil, mas muito difícil mesmo. Assim, eu confesso que no começo eu pegava o copo, dava uma olhada para um lado, dava uma olhada para o outro, passava uma aguinha ali no copo para usar o copo, porque aquilo me incomodava muito. Até o momento que eu fui entender o porquê eles faziam aquilo, né? E aí eu fui entender assim, que na verdade não era só a questão da louça, era uma questão com a água em si. Então eles tomavam banho mais rápido, eles não lavavam a roupa com tanta frequência igual a gente lava, então uma série de coisas. E aí eu fui entender que a relação que a gente tem com a água é muito do Brasil, né? Que o povo brasileiro é o povo que mais toma banho no mundo, né? Que a gente, assim, pra gente fazer uma limpeza, não basta a gente passar um pano em alguma coisa, a gente tem que tacar água para limpar, né? A gente tem essa questão mesmo com a água. E aí eu fui entender que eles tinham uma outra relação com a água, né? Que a água, eles tratavam a água como um bem precioso, algo escasso, que pode faltar. Consequentemente também, era um recurso mais caro, então eles não podiam desperdiçar muita água. Enfim, então depois que eu entendi isso, fez um pouco mais de sentido para mim em algumas coisas, tipo tomar banho mais rápido e tudo mais. Mas a questão ali, vamos dizer assim, da higiene para o nosso olhar brasileiro, realmente era difícil. É, imagino. Verdade, eu acho que a gente tem uma visão bem diferente. Quando você falou que eles deixavam a água ali, eu já imaginei, ih, não deve ter muita água disponível, assim, para eles usarem. Porque imagina o tanto de água que a gente gasta para lavar a louça. E a gente faz isso 3 vezes Muito, ao dia, ou mais, muito. né? Se a gente for para pensar. É, realmente, eles são mais conscientes. Bom que você não vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil, eu acredito, porque, né, eu acho que você não gosta muito. Exato. Mas já é uma coisa que você aprende, tipo, por exemplo, ficar menos tempo no banho. É uma coisa que você já vai, ficou, tipo, um ano no lugar. Poxa, você já volta aqui tomando banho rapidinho, 5 minutinhos. Você acostuma, né, com essas coisas. Exato, e isso é muito verdade, assim, é uma coisa que eu tomo hoje para minha vida, tipo, já tem 15 anos que eu vivi essa experiência especificamente, né, então tem um certo tempo, mas até hoje, assim, eu não consigo tomar banhos demorados, tipo, me incomoda, assim, um dia ou outro que você quer, não, vou dar aquela relaxada no banho, pensar na vida, né, tipo assim, tal, eu não me sinto tão confortável, assim, eu fico ali, mas eu fico pensando, ai, água, não sei o quê. E aí, claro que eu casei com um marido que é exatamente o oposto, né? Então, meu marido é aquele que fica no banho horas e pensa na vida, e eu fico incomodada, eu fico agoniada, assim, né? Então, a gente tem altas conversas aqui sobre isso, mas que é engraçado, né? Justamente isso ficou muito para mim depois dessa experiência, depois de entender a água de uma outra forma. Confesso que a louça eu não consigo realmente lavar desse jeito, eu tento ele lavar mais rapidinho, né? Tentar ser mais ágil, economizar.
mais possível, mais o banho realmente ficou para mim mesmo, de tomar banhos mais rápidos. O hábito que eles tinham também lá no Canadá de deixar o sapato do lado de fora era um que eu queria muito Isso. manter aqui em casa, sabe? Só que às vezes é esquisito ainda, porque as pessoas entram aqui em casa, elas veem os sapatos, nossos sapatos do lado de fora, na entrada. Então elas ficam, olham pro pé delas, tipo, o que que eu faço, né? Eu deixo meu sapato aqui também? Você fica pensando, por favor. Mas não, que isso, bobagem. Pode entrar. Aí você fica meio que sem saber, porque não é um hábito tão comum aqui no Brasil, né? É difícil manter isso. Mas eu acredito que seja... Quando envolve outras pessoas é mais difícil, né? Muito mais difícil. Imagina o sufoco que eles passaram comigo e com o Daniel lá para acostumar com isso. Aninha, acho que a gente falou bastante coisa, então, aí, a respeito dessas, né, diversas emoções que a gente é invadido nesse processo de adaptação, quantas coisas a gente tem que se adaptar, né? A gente citou aqui algumas de clima, de idioma, de diferenças culturais, de alimentação, mas tem tantos outros que a gente poderia fazer outras várias lives de coisas que a gente tem que se adaptar no intercâmbio, né? Mas eu acho que é importante a gente saber quais são esses elementos que a gente tem que se adaptar, conhecer um pouco mais disso, começar a entrar em contato com isso já antes do embarque para tornar essa adaptação um pouco mais fácil, né? Não é que saber dessas coisas vai nos ajudar a não sofrer com isso, né? Mas eu acho que ajuda a tornar isso um pouco mais fácil, né? Então, acho que a gente já falou também algumas, né, dicas e estratégias aqui para lidar com isso, a questão da saudade, né, a questão da solidão, de se envolver com outras pessoas. E acho que é isso, né? Um dos principais aspectos que pode ajudar muito nisso é pensar que é temporário, né? Que não vai, aquele momento não vai durar para sempre, é uma fase da sua vida que você está vivendo e que, como todas as outras fases, vai passar. E também não passar por isso sozinho, né? Não se isolar, porque em alguns momentos, né? Embora a gente comentou aqui, fica difícil, né? Realmente, às vezes, a saudade aperta, essas pequenas diferenças culturais, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes estressa a gente, chega no momento que você já tá, que saco, esse cara que não fecha a boca para comer, não sei o quê, e aquilo vai nos estressando, né? Então, acho que ter ali uma rede de apoio, né? Pessoas que você possa compartilhar, que você possa trocar isso, sejam pessoas, né, no país onde você está, criar ali, né, amigos, uma certa família ali, ou pessoas no Brasil mesmo, sua própria família, né? Para você poder dividir isso com outras pessoas, né? Faz toda a diferença, né? Não precisa passar por isso sozinho, né? Você pode realmente compartilhar. Porque às vezes até quando a gente compartilha o que a gente está sentindo, a gente pensa mais, raciocina mais sobre aquilo, sabe? E aí parece que é mais maleável, parece mais uma coisa que pode ser resolvida, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando tanto e pensando, e na nossa cabeça vira um problema enorme. Mas quando a gente vai explicar para alguém, às vezes, nem é tão assim, né? Não, acho que eu consigo passar por isso tranquilamente. Então, quando você coloca isso para fora, fica mais tranquilo assim de resolver. Com certeza, falou muito bem aí, eu realmente concordo bastante com esse ponto que você trouxe, assim. E por último, para finalizar, a gente falou de vários desafios aqui, parece que o intercâmbio tem só essas coisas ruins, né, Linha? Mas na verdade não, tem muita coisa muito boa, e eu acho que os grandes ganhos, os grandes aprendizados do intercâmbio vêm desses desafios que a gente passa. Né, vem de a gente enfrentar todas essas questões, conseguir ali lidar, conseguir às vezes ter uma outra perspectiva sobre uma situação, trazer depois, né, essas situações para a nossa vida no Brasil, e o quanto a gente aprende, a gente cresce, a gente se desenvolve com tudo isso que a gente tem que se deparar, né? Então, essa é a minha questão preferida, assim, do intercâmbio, né? Vivenciar esses desafios, entendendo eles como parte do nosso aprendizado e do nosso desenvolvimento. Né? Exatamente, aí, tá aí, ó. O chuveiro, o tempo no chuveiro, para não deixar Exato. a gente. Exato. Justamente. Acho que é isso, mulher. Tem mais algum outro ponto que você queria colocar em alguma mensagem final pro pessoal? Boa. Eu acredito que a gente passou aqui por toda essa jornada, né? Deveria ter uma live 6 de tipo, voltei do Brasil, estou com saudade, quero repetir a dose. O que eu faço agora? Porque... Voltei pro Brasil. E agora? O que eu faço? Quero voltar. E agora? E aí é um momento, assim, a gente já passou por essas cinco fases, eu acho que seria legal, caso você tenha perdido alguma delas,
assistir, ou elas estão no meu perfil, ou estão no perfil da Karen, e eu tô colocando todas no YouTube também para facilitar para vocês, na hora de encontrar, assistir, maratonar tudo, porque eu acho que esse momento aqui que a gente está conversando é uma preparação mesmo, sabe? Você prepara tudo para o intercâmbio e esse é o seu momento de se preparar emocionalmente, porque não adianta de nada você preparar um intercâmbio de 6 meses, se no meio do intercâmbio você falar assim, não consigo, não me adaptei, vou voltar. E aí, todo aquele esforço que você teve para preparar essa viagem incrível, né? Esse intercâmbio maravilhoso. E, poxa, você mesmo não conseguiu lidar com tudo isso. Então, acho que é importante a gente parar para entender quais serão esses desafios, o que você pode fazer para contornar, para passar isso numa boa. E que bom que a gente está fazendo esse encontro, né? Fez, né? Hoje é o último. Que venham próximos projetos. Com certeza, Aninha. Acho que você resumiu super bem aí a proposta, né, dessas lives, que é realmente ajudar o pessoal a se preparar internamente, né? Que eu acho que visto, documentação, para que país eu vou, qual agência de intercâmbio eu vou escolher e tudo mais, a gente já se preocupa naturalmente com isso, né? Mas fazer esse olhar para o que vai fazer realmente a diferença no seu intercâmbio, que é você. Como você vai lidar com essas situações. Eu acho que esse que vai ser o ponto chave ali do sucesso do seu intercâmbio, né? Claro que a escola, a família, as pessoas que você vai conhecer vão ser super importantes, mas como você vai lidar com todas essas situações, como você vai estar ali disponível para viver tudo isso, né? Então, Aninha, quero te agradecer demais por essa parceria, dessas 5 lives, desses conteúdos incríveis que a gente compartilhou aqui. Obrigada por a gente pensar isso juntas, seguir juntas e, como você falou, que venham os próximos. Que venham os próximos, isso aí, muito obrigada. Foi ótimo criar esse projeto com você. Nossa, ele ficou tão bonito assim, então que bom que a gente conseguiu fechar, concluir esse projeto e que venham os próximos. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, viu? Uma boa noite para você aí. Fica bem. Até mais. Beijo, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.